baseada em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Bom dia a todos, bom dia a você que está nos dando a honra de sua presença hoje aqui em mais um culto da Segunda Igreja Batista de Areias, culto dominical, matinal, que estamos juntos para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. E como diz o nosso querido e amado pastor, bom dia, povo de Deus! Então que Deus possa se fazer presente durante todo este culto e que você possa também, junto conosco, adorar, louvar e engrandecer o nome dele. Hoje, culto de domingo, um culto especial, porque nós estamos comemorando juntos o Dia dos Pais. Então a todos nós que somos pais, nós da Segunda Igreja Batista de Areias queremos desejar feliz Dia dos Pais a todos vocês. Nós vamos ler a palavra do Senhor que está lá no livro de Salmos, no capítulo 127. Nós vamos ler a partir do versículo 3, que diz o seguinte, meus amados: os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. E que nós possamos ser felizes com os nossos filhos. Nós gostaríamos de fazer uma oração agora, pedir para que você fechasse os teus olhos e pudesse orar junto comigo neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, por mais um domingo. Muito obrigado por mais uma manhã que Tu estás nos dando a oportunidade de juntos louvar e agradecer o Teu nome. Queremos Te pedir uma bênção especial por todos os pais da Segunda Igreja Batista de Areias e por todos os pais que estão também junto conosco nesse culto para louvar e agradecer o Teu nome. Fica conosco, dá um restante de domingo e de manhã e de culto em Tua presença. É que eu te peço isso em nome pelo amor de Jesus. Amém.
haste a terra no seu lugar e ela fica firme. De acordo com as tuas ordens, todas as coisas permanecem até hoje, pois tudo te obedece. Se a tua lei não tivesse sido o motivo da minha alegria, eu já teria morrido de tanto sofrer. O interior foi povoado. Foi povoado. Com a expansão da pecuária. Eu sei de um rio, de um perfeito manancial. Sim, eu sei de uma fonte de vida, amor e paz. Quem vier à fonte de água pura e salutar, não voltará a ter sede, pois Cristo satisfaz. Foi ali, bem junto à fonte, que a mulher apareceu.
de água pura e salutar, não voltará a ter sede, pois Cristo satisfaz. Amém. Nós, sou o pastor Jocélio, que é o Luca e Osana, minha esposa. Nós estamos aqui em Sirigi há 3 anos e antes de chegar aqui, a igreja havia 17 anos sem um pastor morando nesse lugar. Sirigi é um lugar pequeno, né, um distrito de São Vicente Ferre, aqui na zona da Mata Norte, e nós estamos aqui avançando, levando o evangelho aqui neste lugar. E nesse dia tão especial, Dia dos Pais, nós queremos deixar uma palavra especial ao coração de cada pai, que vocês possam ensinar os seus filhos a amarem o Senhor. E lá em Colossenses 3:20 diz assim: pais, não irritem seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Que você, pai, possa ser um exemplo de servo do Senhor, ensinando seus filhos a amarem cada dia mais o nosso Deus. Então que Deus, nesse dia tão especial, possa abençoá-los e que vocês sejam realmente pais segundo o coração do nosso Deus. E como tema da campanha de missões pela vida em Jesus eu coopero, possamos cooperar sendo missionários dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, pregando o evangelho e sendo um testemunho de vida. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Queremos desejar um feliz Dia dos Pais a cada pai desta igreja. Que Deus continue abençoando grandemente cada um de vocês. Luca? Eu amo muito meu pai e ele muito brinca comigo e fica assistindo comigo e fica brincando comigo e fica lá com nós assistindo filme. Muito bem, Luca. Então, gente, um grande abraço a essa amada igreja que tem orado por nós e que Deus continue abençoando vocês. Nossa viagem missionária seria agora no mês de março, felizmente não foi possível, mas vamos marcar outro momento para ter os irmãos aqui conosco, juntos, fazendo o trabalho do Senhor aqui nesse lugar. Forte abraço, Deus abençoe a vida de vocês e um feliz Dia dos Pais, com a presença de Jesus e pela vida em Jesus eu coopero. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero. Meu pai é carinhoso, forte, muito bonito e é de confiança. E o meu pai é forte e charmoso e é do meu coração. Pai, Ele brinca de comigo. Te amo. É meu pai. Meu pai, ele é legal, gordinho e engraçado. Meu pai, ele é um super-herói divertido, estudioso e ele aceita as provas. Um beijo. Meu pai é muito especial, muito forte, muito valente, muito forte, muito lindo. E ele é o amor da minha vida. E ele ama a minha irmãzinha. E muito lindo, e muito forte. E é muito fofo. O meu pai é uma pessoa amorosa que está sempre ao meu lado. O primeiro amigo da minha vida que conquistou meu coração. E ele conserta tudo. Beijos, papai. Meu pai é um cara que sempre me apoiou nos meus sonhos, sempre me ajudou, sempre me motivou. A maioria das vezes ele até sai do trabalho para brincar comigo. E também é um cara muito engraçado. Te amo, papai. O meu pai, ele é corajoso, ele sempre me ajuda,
em todas as coisas. Ele é inteligente. Ele me ensina. E esse é meu pai. Nós chamamos, pai. Beijo. Meu pai é uma pessoa divertida, carinhosa, engraçada e simplesmente incrível. Eu amo meu pai. Ele sempre está comigo nas minhas horas que eu preciso. Te amo muito. Um beijo. Ele é muito meu amigo. Ele é muito bom. Ele brinca muito comigo. Ele me ajuda muito. Eu amo meu pai. E eu gosto muito dele. Brincamos juntos. Beijo. Meu pai é amoroso e muito brincalhão. Beijo, te amo. Meu pai é um super-herói que me protege, que me ama, que cuida de mim, que eu sempre fico esperando ele me dar um abraço, a gente assiste culto junto. Esse é meu pai, é meu super-herói. Meu pai, ele é muito legal, engraçado. Ele brinca comigo, ele é carinhoso, ele é gentil, ele é honesto e eu amo muito ele. Meu pai é Flávio. Eu acho dele que ele é muito bonito e ele gosta de brincar comigo, também eu acho. E eu amo muito ele. E eu acho que ele é fofo. E ele é meu gatinho. Eu amo ele. Tchau. Eu te amo, pai, para você. Para vocês que não conhecem, esse é meu pai. O nome dele é Moisés. E a gente está gravando esse vídeo para desejar a todos os pais um feliz Dia dos Pais. Nós estamos, enquanto gravamos esse vídeo, no hospital, né? Eu acho que alguns de vocês conhecem, outros não. Meu pai faz 5 anos que ele faz hemodiálise. Nós descobrimos em 2015 que ele tinha falência crônica renal. E desde então vem passando por um processo bem difícil, assim, né? Já vimos o meu pai falecido algumas vezes, no sentido literal da palavra. E pelas minhas contas, eu acho que ele já passou pela UTI em estado muito grave umas 12 vezes. E faz quase um mês que ele está hospitalizado. Mas nós estamos crentes aí que um transplante de rim pode vir a salvar a vida dele, né? Primeiramente Deus e segundo os médicos com essa possibilidade. Então ele está aqui fazendo alguns exames, exigindo alguns pareceres dos médicos para que seja colocado na prioridade da fila do transplante. E nós cremos que tudo vai dar certo, né? E nós teremos uma nova história para contar. E aí a gente está aqui, decidiu fazer essa gravação porque a gente sabe que no meio dessas crises, dessas pandemias, às vezes a gente passa por vários problemas e muitas vezes a gente começa a murmurar, né? E deixamos de agradecer a Deus por aquilo que nós temos, que é a saúde. Enfim, eu não sei qual problema que você tem passado, mas o meu pai aqui teria todos os motivos do mundo para murmurar e para ficar de cara feia e para desistir de viver. Mas ao contrário, ele está sempre aqui sorrindo, alegre, otimista e louvando ao Deus que ele serve, que ele nunca deixou de crer. E eu também. Nós servimos. É isso aí, vamos cantar, pai. É isso aí, vamos cantar, né? É o melhor que a gente pode dar para ele. É o nosso louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus.
para o seu louvor. Feliz Dia dos Pais. Te amo. Obrigado, também. Meu pai é amor, carinho, cuidado e muito mais. Meu pai é aquele que é meu amigo. Ele é meu conselheiro. Ele me ajuda em tudo. Ele me ama. Ele é quem eu amo. Pra mim, meu pai é um herói. Ele é um homem corajoso, forte e amoroso. Meu pai é o meu amigo, ele brinca muito comigo e ele gosta muito de mim. Oi, papai, você é meu herói, me protege do mal e brinca comigo. E também é o meu amigo, parceiro. Então, um beijo. Tchau, te amo. Feliz Dia do Pais. Meu pai é forte, cantor e falante. Meu pai é alto e forte. Te amo, pai. Você é o melhor pai do mundo. Meu pai, ele é forte, corajoso, amoroso, engraçado e muito divertido. Meu pai, ele é divertido, alegre, faz as pessoas sorrirem, gosta de música, gosta de comer e também gosta de fazer a comida. Deus não poderia dar uma pessoa melhor para ser o nosso papai. Meu pai é meu herói, eu amo ele. Antes da quarentena ele me levava para passear na praça e no shopping. Ele brinca comigo e também me levava para andar de bicicleta. Eu amo ele. Meu pai é herói. Ele brinca comigo de futebol, de videogame e outras coisas. Meu pai é atencioso, ele é legal, ele é um palhaço, que ele brinca em todas as horas. Ele é divertido, ele cozinha muito bem, ele é muito cuidadoso. É isso. Te amo, pai. Meu pai é muito inteligente, ele estuda comigo, ele resolve vários problemas. Eu amo muito ele passeia comigo, faz várias coisas divertidas. Meu pai é alto, inteligente, carinhoso. Te amo, papai. E Bianchi? Pai, o senhor é meu herói, nunca vou esquecer do senhor. Eu vou falar o que eu sinto do senhor. Te amo. Carinhoso, amoroso e guerreiro. Meu pai é muito legal. Ele brinca de aviãozinho comigo. Ele brinca comigo. Ele bota até lá em cima. Ele assiste Valentins comigo. Ele é meu professor de música. Eu amo ele. Vamos cantar. Três Três palavrinhas só eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalala. Três palavrinhas só eu aprendi de cor. Deus é amor.
palavrinhas só eu aprendi de cor. Deus é amor. Lá, 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 lá. 3 palavrinhas só eu aprendi de cor. Deus é amor. Lá, 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 lá. 3 palavrinhas só eu aprendi de cor. Deus é amor. Como é que canta? Como é que faz? Lá, 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 lá. Quem é o papai do Miguel? Érico. E ele é legal? Aham. Miguel ama o papai? Aham. Então fala assim, te amo, papai. Te amo, papai. Você gosta de brincar com o papai? Aham. E você gosta de dormir com o papai? Aham. E você gosta de ir pra piscina com o Aham. papai? Aham. Ele vai pra piscina com você? Aham. Papai é o que pra Teté? Um príncipe. E Teté é o que dele? É quem? Teté é o que dele? Pretinha. De quem? Papai. Oi, gente! Como é o nome do teu papai? Papai Zé! E o que é que tu gosta de fazer com o papai dele? Correr! Tu gosta de correr? E eu gosto de fazer exercício. Gosta de fazer exercício? Uhum. Que legal. Papai dele é o que teu? Meu amiguinho. Não deixa o celular dele cair, gente. Te amo, papai. I love you. Papai pra você é o quê? É grandão? E que mais? E vovô? Vovô é o que pra você? Grandão também. Você ama papai? Como é o nome de papai? Manda um beijo pra papai. Já. Já. Papai é o meu herói. Qual o nome de papai? Papai, ele é engraçado? Feliz pelo espaço com o papai. Te amo, papai. Te amo, papai. Quem é papai pra você? Ele é o meu gatão. Te amo. Alto, forte, bonito, inteligente, eu quero ser. Pra me parecer com você,
Amém, meus amados. Como é bom ver os filhos homenageando aos pais e os pais se fazendo presente na vida dos filhos, tanto na vida secular quanto na vida religiosa. E que nós possamos ser mordomos na vida deles, que nós possamos realmente, assim como a palavra do Senhor nos ordena, que nós possamos guiar ele nos caminhos do Senhor desde pequeno, para que quando seja maior não venham se desviar dele. Que Deus possa assim abençoar todos os pais da Segunda Igreja Batista de Areias. Nós vamos agora ter a palavra do Senhor que estará sendo trazida aos nossos corações pelo servo pastor Joca nesta manhã. Então eu gostaria de fazer uma oração nesse momento e queria pedir para que você acompanhasse comigo a partir de agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, pela vida dos nossos pais, pela vida dos pais da Segunda Igreja Batista de Areias. Obrigado, ó Pai, porque Tu tens sido também um Pai presente nas nossas vidas. Tu tens sempre nos sustentado e nos guiado por todos os caminhos que nós estamos trilhando aqui na terra. Abençoa, Senhor, Teu servo, pastor Joca, que estará trazendo a mensagem de agora, Pai. Que ele realmente possa estar falando diretamente aos nossos corações. E que ele possa estar falando tudo o quanto Tu colocaste em seu coração. Fica conosco, dá um restante de manhã em Tua santa presença. Eu te peço esse nome pelo amor de Jesus. Amém. Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo encha nossos corações de alegria nessa manhã. E eu quero parabenizar todos os pais nesse dia tão especial, que Deus abençoe a sua vida. Como é bom, né, poder ter filhos, e o Senhor tem nos abençoado. E nessa manhã nós vamos falar para os pais. Eu queria chamar a sua atenção, papai, para a palavra de Deus nessa manhã, e que Deus encha teu coração de alegria. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, né, a carta de Paulo, a segunda epístola de Paulo a Timóteo. Tem apenas um versículo que nós vamos ler que vai trazer um ensinamento profundo do amor e como um pai deve se comportar em relação ao seu filho. Apenas um versículo que vai nos ensinar muita coisa nesta manhã. É em 2 Timóteo capítulo 1, no versículo 3. Ele diz assim: dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, dia e noite, em minhas orações. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai de amor, Pai de misericórdia, muito obrigado, Pai, por mais um dia na Tua presença. Obrigado por mais um domingo podermos estar aqui. Obrigado, Senhor Deus, por essa manhã do Dia dos Pais, ó Senhor. Pai, muito obrigado. Tu, Senhor Deus, que és o nosso exemplo de Pai, Tu que nos mostra como devemos caminhar, e o Teu amor tão grande e tão maravilhoso, Senhor, nos conduz, ó Pai, para que o Senhor mesmo seja o grande exemplo para nossas vidas como Pai. Então eu quero colocar diante de Ti essa mensagem dessa manhã e que o Senhor fale aos nossos corações. Usa a minha vida como um porta-voz da Tua palavra nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver aqui nesse texto, na segunda carta de Paulo a Timóteo, né, o amor de um pai para com um filho. E eu gosto também de ler outras versões. Eu encontrei esse versículo na versão da Bíblia Católica de uma forma bem interessante. Ele diz assim: dou graças a Deus, a quem sirvo com pureza de consciência, tal como aprendi de meus pais, e me lembro de Ti sem cessar em minhas orações, de dia e de noite. É o mesmo versículo, mas com uma tradução um pouco diferente. Mas eu acho interessante aqui que ele diz assim: tal como aprendi de meus pais. O apóstolo Paulo está falando de como ele aprendeu
a servir ao Senhor com todos os seus antepassados, e aqui ele fala, né, de Abraão, de Isaac, Jacó, e ele vai mostrando como isso veio passando de pai para filho, o ensinamento da palavra do Senhor, e Paulo diz: eu continuo servindo ao Senhor com uma consciência limpa, com uma consciência pura. E é nesse versículo que nós vamos trabalhar nessa manhã. Esse versículo ele fala de um relacionamento de um pai com um filho. Nós sabemos que Timóteo não era filho natural de Paulo, mas ele dizia que ele era filho na fé. A única coisa que nós sabemos, sobre o pai de Timóteo, é que ele era, um grego. O texto de Atos, capítulo 16, versículo 1, vai dizer que ele era filho de uma mãe judia cristã, mas o pai era grego. Então, o pai de Timóteo, ele não era cristão. E ele foi ensinado na lei do Senhor, foi ensinado nos caminhos do Senhor, por sua mãe Eunice e por sua avó Loide. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15 diz: porque desde a sua infância sabes as sagradas letras. Então, desde criança, Timóteo já conhecia os ensinamentos do Senhor, porque ele foi ensinado por sua mãe, foi ensinado por sua avó. Mas ele não tinha esse ensinamento vindo do seu pai. E aqui o apóstolo Paulo, ele vai falar de uma maneira a Timóteo, como se estivesse tratando o seu próprio filho. Ou seja, Deus providenciou para Timóteo um pai espiritual. O apóstolo Paulo ele se revela como um pai, e ele se dirige a Timóteo como filho na fé. Ele diz assim: meu filho amado, o meu amado filho. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, ele se refere a ele como um verdadeiro filho na fé. Em 1 Timóteo capítulo 1, no versículo 2. E aqui o profundo amor e a consideração de Paulo sobre esse discípulo são demonstradas nesse versículo que vai dar base à nossa pregação nessa manhã. Nós vamos ver que amor, que consideração o apóstolo Paulo tinha por Timóteo. E o motivo dessa oração, dessa declaração que Paulo faz na sua saudação a Timóteo, ele está baseado em uma promessa. E nós vamos ver que a palavra de Deus ela continua viva nas nossas vidas, continua viva na minha vida e na sua vida também. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 18. Vai lá para o comecinho da Bíblia, logo no primeiro livro da Bíblia, e nós vamos encontrar aqui uma promessa em Gênesis capítulo 18, os versículos 18 e 19. Gênesis capítulo 18, os versículos 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler o versículo 19. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. E qual é a promessa que nós encontramos aqui? Aí está no versículo 18. Ele diz: Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio de todas as nações da terra serão abençoadas. Então, essa promessa veio a Abraão que a partir dele, ele seria uma grande nação e todas as nações da terra, todas as famílias da terra seriam abençoadas, porque Deus escolheu Abraão, escolheu a este povo para ser um povo abençoado por ele. E ele traz aqui que ele escolheu Abraão para que ele ordenasse aos seus filhos e aos seus descendentes
que se conservem no caminho do Senhor. E olha como aqui essa palavra vem direto ao que nós estamos aprendendo lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, nessa oração de Paulo. Paulo vai dizer que dá graças porque serve ao Senhor com a consciência limpa, como serviram os seus antepassados, ou como serviram os seus pais. Então veja que essa promessa veio sobre todo o Antigo Testamento e agora no Novo Testamento. O apóstolo Paulo vai trazer aqui essa saudação de incentivo à vida de Timóteo, à fidelidade de Timóteo, ensinando como ele deve continuar a andar. E toda a segunda carta, né, de Paulo, aqui a segunda carta de Paulo a Timóteo, vai falar sobre isso, do cuidado e do amor de Paulo pela vida desse jovem pastor. E ele vai tratá-lo como um verdadeiro filho. Né? A nossa nação e as nossas famílias também foram alcançadas por essa promessa. Quando o apóstolo Paulo diz na sua saudação, dou graças a Deus, a quem sirvo com pureza e consciência, tal como aprendi dos meus pais, ele está dizendo que essa promessa, ela continua se perpetuando ali naquele momento na vida de Paulo para Timóteo e nesse momento para mim e para você. E é sobre essa promessa que a gente vai tratar nessa manhã. Precisamos aprender com esse versículo a importância nossa como homens de Deus, como pais, a continuarmos cumprindo essa promessa na vida dos nossos filhos e sermos exemplo para a vida deles, como Paulo aqui estava sendo para a vida de Timóteo. Vamos aprender algumas coisas interessantes. Primeira coisa, seja grato a Deus por seus filhos. Ele diz, dou graças a Deus. Paulo aqui ele agradecia a Deus cada vez que ele lembrava de Timóteo em suas orações. Sejamos gratos pelos nossos filhos. Nós precisamos dar graças ao Senhor pela vida das nossas crianças, pela vida dos nossos filhos. Mas você tem sido grato a Deus pela vida dos seus filhos? Né? Você tem motivos para se alegrar com a vida do seu filho? Aqui o texto da palavra de Deus vai trazer em Provérbios capítulo 23, versículo 24, ele diz assim, o pai do justo exultará de júbilo, quem tem filho sábio, nele se alegra. Esse texto aqui traz para a gente uma alegria muito grande ao olharmos para os nossos filhos, para aquilo que Deus tem feito na vida dos nossos filhos. Você tem tido motivo para se alegrar com os seus filhos, para cada vez que você lembrar dele, você dizer, graças a Deus pela vida dos meus filhos. Como é bom a gente poder, né, ver o crescimento dos nossos filhos. Provérbios, ele vai dizer, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Ainda quando tiver velha, não se desviará dele. E quando nós vemos os nossos filhos andando nos caminhos do Senhor, que grande bênção é. Mas o que tem acontecido no nosso tempo é que nós homens temos sido negligentes, né, com ensinamento aos nossos filhos. Principalmente os ensinamentos sobre Deus. E uma coisa interessante é que nós temos deixado essa responsabilidade com as mães. E nós, pais, precisamos nos levantar como homens de Deus, que toma conta realmente dos nossos filhos, que ora pelos nossos filhos, que ensina a eles os caminhos. Eu quero dizer uma coisa para você, quando a gente assim faz, que alegria nós vemos os nossos filhos caminhando, né? Formatura de ABC, né? O batismo dos nossos filhos, a faculdade quando eles se formam, quantas alegrias, né? O casamento dos nossos filhos, quantas alegrias eu posso olhar para trás e olhar na vida dos meus filhos e dar graças a Deus pela vida de cada um deles. Você tem motivos para dar graças a Deus pela vida dos seus filhos? Em Provérbios, no capítulo 10, no versículo 1, a palavra diz assim, o filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo traz tristeza para sua mãe. Infelizmente, nós temos muitos filhos nesse momento que não são motivos de alegria para os seus pais. Tem filhos que nesse momento são desobedientes, estão longe do Senhor.
E eu quero dizer a você nessa manhã, você está me ouvindo e você esteja dizendo assim, ah pastor, mas os meus filhos não me dão alegria, os meus filhos não me dão prazer. Eu quero dizer para você, meu querido e minha querida, que os seus filhos são herança do Senhor. Mesmo que eles estejam desobedecendo nesse momento, Deus pode transformar o coração deles. Então, dê graças a Deus pela vida dos seus filhos e não desistas, porque para Deus não existe impossível. Ele quer trabalhar na vida dos teus filhos. Dê graças ao Senhor e ore. Não desista, não os entregue na mão do inimigo. Então o apóstolo Paulo aqui, ele vai dizer nesse versículo que ele dá graças a Deus cada vez que ele lembra, né, de Timóteo. Porque ele ensinou o caminho, ele ensinou a Timóteo como ele se conduzir no caminho do Senhor para viver uma vida espiritual que alegra o coração de Deus. Não desista dos seus filhos, não deixe de orar por eles, não deixe de dar graças a Deus pela vida deles. Deus tem um propósito com a vida dos seus filhos. Eu acho muito interessante, o Ministério Desperta Débora tem um lema que elas dizem assim, nós não geramos filhos para povoar o inferno. E isso é uma verdade. E nós não geramos filhos para povoar o inferno, mas para povoar os céus. Mas nós, homens, temos deixado esse ensinamento a cargo das nossas esposas, a cargo das mães. E nós, homens, precisamos resgatar essa responsabilidade de sermos aqueles que ensinam os nossos filhos. E de tal forma que eles aprendem comigo e com você e eles vão ensinar os seus filhos. O desejo do meu coração é que, se Jesus Cristo não voltar, eu possa ver os meus bisnetos. Já estou vendo, eu tenho uma netinha, já estou vendo a minha neta, mas eu quero ter mais netos, eu quero ver os meus bisnetos, se Deus assim permitir. E eu quero dar graças a Deus, como eu consigo hoje me alegrar com a vida dos meus filhos, dar graças a Deus pela vida dos meus filhos, dar graças a Deus pela vida dos meus netos, e eu quero dar também pela vida dos meus bisnetos. E eu quero ter a responsabilidade de ensinar também aos meus netos. Eu tenho a oportunidade de fazer isso. Sempre que minha netinha vem, a gente vem, eu sento com ela, leio a Bíblia. Engraçado que quando eu começo a falar desse vô, eu já conheço essa história, né? E que bênção, né? Minha netinha com uns 5 anos, quando a gente vai trazer os ensinamentos bíblicos, ela já tem conhecimento, porque eu ensinei a minha filha e a minha filha também ensina para ela. Então, em nome de Jesus, eu quero dizer para você, pai, cuide dos seus filhos para que você possa dar graças a Deus pela vida deles. É uma bênção poder andar com os nossos filhos no caminho do Senhor. A segunda coisa que nós vamos aprender ainda nesse pequeno versículo é que nós precisamos ser exemplos para os nossos filhos. Ele diz aqui no versículo, a quem sirvo com a consciência limpa, tal como aprendi dos meus pais. Como você tem servido ao Senhor? Você tem servido ao Senhor de tal forma que você possa dizer, eu tenho a consciência limpa, que eu posso dar graças a Deus pela vida dos meus filhos, assim como eu aprendi com os meus pais. Esse texto aqui, ele vai nos trazer o entendimento de que precisamos ser exemplo para os nossos filhos. Primeira coisa, né? Discipline pelo exemplo. Nós falamos em disciplina como ensino, como correção, mas antes de a gente corrigir os nossos filhos, nós precisamos ser exemplos para ele. Discipline os seus filhos pelo exemplo. Ensine, explique, modele, mas acima de tudo, seja aquilo que você quer que seus filhos sejam. Entende? Seja você aquilo que seus filhos deverão ser. Ensine a eles pelo exemplo. Você deseja que seus filhos sejam o quê? Se você deseja que seus filhos sejam homens de Deus, mulheres de Deus, seja você um homem de Deus e os ensine pelo exemplo. Vamos ver em Provérbios capítulo 3, versículos 11 e 12. Provérbios capítulo 3, nós já aprendemos sobre esse texto há alguns dias atrás. Provérbios capítulo 3, versículos 11 e 12. Ele diz assim, meu filho,
Não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como um pai faz ao filho a quem deseja o bem. Então, disciplinar aqui não é castigar, mas é ensinar, é instruir, né? É fazer com que seu filho ande, né, de tal forma que ele possa ter caminhos retos. E aqui a gente aprende também que nós devemos cuidar da disciplina. Tenha cuidado na disciplina dos seus filhos, né? Evite os excessos de sermões, os excessos de palmadas, os excessos de gritos, os excessos de castigo, né? É interessante que muitas vezes nós queremos disciplinar os nossos filhos ou queremos ensinar os nossos filhos, mas somos excessivos da forma como fazemos isso. E quantas vezes nós vemos filhos tristes porque só vive levando grito, porque não recebe uma palavra de amor. E esse tipo de ensinamento entristece os nossos filhos de tal forma que eles ficam entristecidos e eles não conseguem avançar na sua vida. Ficam com problemas psicológicos e dão muito trabalho depois. Então você quer dar graças a Deus pela vida dos seus filhos? Exemplifique eles pelo amor. Em Colossenses, no capítulo 3, versículo 21, Paulo vai nos ensinar como devemos tratar com os nossos filhos. Volta só um pouquinho para Colossenses. No capítulo 3, no versículo 21, ele diz assim: pais, não irrite os seus filhos para que eles não desanimem. Ou seja, né, dê exemplo ao seu filho de amor, de cuidado, e não seja excessivo na forma do ensino, na forma da correção, para que seu filho não perca a esperança. Então, seja uma bênção para a vida do seu filho. Seja também um exemplo de sacerdote, né? É outra coisa que nós homens precisamos estar muito focados nisso, né? Antes de ser um bom esposo, antes de ser um bom pai, antes de ser um bom profissional, você precisa ser um bom sacerdote no seu lar, dentro da sua casa. É sua responsabilidade de prover o conhecimento espiritual de sua família. Você precisa chamar a sua família à espiritualidade. E com o homem do nosso tempo, os pais do nosso tempo, têm falhado nisso. E mais uma vez, têm deixado esta parte a cargo da esposa, né? É a esposa que traz as crianças para a escola dominical, é a esposa que traz as crianças para a igreja. Então, assim, nós precisamos, como homens de Deus, estar atento a isso. Nós precisamos ser exemplo de sacerdote. É responsabilidade nossa trazer a palavra de Deus, o entendimento da palavra, criar um clima de espiritualidade no nosso lar. E muitas vezes nós estamos falhando nisso. Então, como você tem se conduzido na sua vida espiritual, como líder espiritual da sua casa? Quem tem conduzido essa área na sua casa? Se for a sua esposa, eu quero dizer para você, querido, resgate, né, essa responsabilidade, porque essa responsabilidade é minha e sua como sacerdotes do lar. Seja também um exemplo de provedor, né? Nós, como homens de Deus, precisamos sermos os provedores do nosso lar. Se você, pai, ama a sua família, se você ama os seus filhos, você precisa resgatar o papel de provedor. Lá em Provérbios, capítulo 12, versículo 11, vai nos ensinar algo interessante. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 12, no versículo 11. Aqui, Salomão ele ensina: quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Estamos vendo muitos homens, né, deixando a responsabilidade de provedor, deixando de trabalhar a terra para conseguir o alimento, como Salomão ensina aqui, para viver atrás de fantasias.
Quantos homens têm deixado a sua casa, deixado de ser o provedor do seu lar, porque vive uma vida longe do Senhor. E talvez você que esteja me ouvindo nessa manhã, né? Seus filhos já andem nos caminhos do Senhor e você anda afastado dos caminhos do Senhor. Eu sei exatamente o que é isso. Quantas vezes nós deixamos as responsabilidades do nosso lar, né, e gastamos o nosso dinheiro com aquilo que não é para suprir a nossa casa, com desejos e caprichos nossos. Então, Deus está trabalhando na tua vida para que você possa resgatar essa responsabilidade de ser o provedor da sua casa. E não somente o provedor de alimento, mas o provedor de segurança, o provedor de amor no seu lar. Nós, como homens, precisamos resgatar e trazer de volta para nós essa responsabilidade de sermos aqueles que provêm aquilo que nós precisamos. Nós estamos vendo muitas mulheres tomando nas suas mãos essa responsabilidade de ser a provedora do lar, porque o marido às vezes é irresponsável mesmo. Não cumpre com as suas tarefas, não cumpre com o seu papel de homem, de pai, e muitas mulheres estão tomando para si essa responsabilidade. Mas eu quero dizer para você, meu querido, que toda mulher ela gosta de ser protegida, ela precisa ser amada, e nós como homens, como pais, precisamos trazer essa segurança para os nossos lares. Como provedores, nós ensinamos isso aos nossos filhos e também ensinamos isso às nossas filhas. Porque quando os nossos filhos casarem, o nosso filho vai poder ser aquele homem igual a você, que busca o trabalho, que tem a responsabilidade de manter a casa, e a sua filha vai dizer: eu quero um homem assim como meu pai para a minha vida. Quantas vezes a gente vê pais frustrados com as filhas que decidem se envolver com alguém que não tem responsabilidades, né? Eu já vi tantas vezes pais dizer assim: minha filha se envolveu com um vagabundo. O que aconteceu na caminhada? Por que ela tomou esse caminho? Na maioria das vezes é porque você não foi esse exemplo de provedor no seu lar e a sua filha não teve uma referência do que realmente é um homem, do que realmente é um pai. Então eu quero dizer para você, meu querido, seja o provedor de amor na sua casa, seja o provedor do alimento, seja o provedor de segurança na sua casa, seja o provedor espiritual do seu lar. Amém? Então, nós vamos entender isso de uma forma tão especial. Principalmente quando a gente fala em prover amor. Em João capítulo 15, versículo 12, Deus deixou para nós uma ordem. E ele disse assim: amem-se uns aos outros, assim como eu os amei. E muitas vezes nós pais estamos deixando de amar os nossos filhos. Quantos filhos têm sido abandonados, quantos filhos têm sido desprezados por seus pais? Quantas mães estamos encontrando que foram abandonados por seus esposos e os filhos abandonados por seus pais? Nós encontramos muitas famílias assim, nosso tempo tem sido desse jeito. Quantos lares têm se acabado e as famílias têm ficado monoparental, com a mãe cuidando de 2, 3 filhos, porque os pais não têm correspondido a essa responsabilidade. E nesse tempo de pandemia, algo terrível tem acontecido, né? Semana passada eu vi no noticiário que durante esse tempo de pandemia o número de divórcios cresceu 80%. E eu fico imaginando, meu Deus, como pode isso acontecer? Então você tem um número de casamentos e 80% dos casamentos nesse momento de pandemia estão chegando ao divórcio. Porque o mundo também facilita tudo. Então se você quer se divorciar hoje e não tem filhos, não tem litígio, você pode ir pela internet dar entrada no divórcio. E quantas famílias têm ficado abandonadas? Quantos filhos têm ficado abandonados? Então, querido, eu queria chamar a sua atenção. Seja o provedor do seu lar, seja o provedor de amor. É uma ordem do Senhor para que a gente ame os nossos filhos, que a gente ame a nossa família. Que Deus abençoe a sua vida e você possa colocar em prática, né, ser provedor do seu lar. Outra coisa importantíssima, seja um pai com a consciência limpa. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Ele não era o pai, né, biológico de Timóteo,
mas ele era um pai espiritual na vida de Timóteo. E ele podia dizer assim, né? Eu tenho a consciência limpa. Não deixe os seus filhos na mão do governo. Tem muitas famílias que estão entregando seus filhos para que a educação seja dada na escola. Na igreja nós recebemos famílias assim, que a igreja termina tendo a responsabilidade de educar os filhos. Não deixe o ensinamento dos seus filhos a cargo do governo, porque o mundo jaz no maligno, né? Nós estamos vendo o que tem acontecido nas escolas e os nossos filhos têm sido ensinados coisas que fogem, né, de uma vida cristã, de um exemplo que a gente precisa ter. E os nossos filhos não estão isentos de passar por isso. Então, não entregue o ensino dos seus filhos ao governo, porque o governo é ímpio. O governo não busca, né, ensinar os seus filhos os caminhos do Senhor. É uma responsabilidade nossa e nós, como pai, precisamos estar atentos a isso, né? A educação dos nossos filhos é responsabilidade nossa. A terceira coisa que nós vamos aprender nesse versículo: seja um homem de oração. Ore pela vida dos seus filhos. Que Paulo vai dizer: ao lembrar-me constantemente de você, dia e noite, em minhas orações. A oração ela é uma ferramenta poderosa para a educação dos nossos filhos e um investimento na vida deles. Você tem orado pela vida dos seus filhos? Muitas vezes a vida espiritual está tão estagnada que a gente não lembra sequer de orar pelos nossos filhos. Principalmente nós homens, nós temos essa responsabilidade, nós somos o sacerdote do nosso lar, então devemos orar pela vida dos nossos filhos. Sem oração, todos os outros esses exemplos, né, eles são ineficazes, porque é a oração que nos coloca firme diante do Senhor. Porque existem várias formas de Deus falar conosco, mas a forma da gente falar com Deus é através da oração. Mais do que orar por seus filhos, ore com seus filhos, orem junto com ele, reserve um tempo de qualidade para que você possa orar com os seus filhos, para que você seja também um exemplo de homem de oração para a vida dos seus filhos, que seus filhos aprendam a orar com você. Sabemos que as esposas, as mães, elas são mulheres fantásticas de oração, e para orar por um filho elas são guerreiras, mas nós homens precisamos também nos levantar como homens de oração. Nós temos na nossa igreja o Ministério Desperta Débora de mães que dedicam tempo de oração pela vida dos seus filhos. Mas não somente as mães, nós também, como homens de Deus, precisamos dedicar tempo de oração pela vida dos nossos filhos. Precisamos criar essa rotina, esse ambiente espiritual dentro do nosso lar, onde nós temos um tempo para ensinar os nossos filhos a amarem a Deus, a terem prazer em falar com Deus, a terem prazer na oração. E eles só vão fazer isso com entendimento, se eles aprenderem a amar a Deus. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 6, nos versículos 5 e 7. E nós vamos ver aqui que Deus quer que isso seja assim. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5 e 7. 5 ao 7. Veja como Deus ele quer que os nossos filhos aprendam a amar. Como Deus quer que os nossos filhos orem também e falem com Deus. Ele diz aqui nesse texto: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que estas palavras que hoje lhe ordeno é uma ordem. Ensinar nossos filhos a amar. Ensinar os nossos filhos a entenderem esse amor de Deus pela vida deles é uma ordem. Aqui o texto da palavra de Deus está dizendo: hoje eu lhe ordeno que todas essas palavras, né, estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando levantar. Veja que aqui existe uma rotina de um relacionamento com Deus. E ele está dizendo aqui: faça isso insistentemente.
Mas isso precisa estar primeiro no seu coração, né? Para que você possa ensinar os seus filhos quando você estiver andando com eles pelo caminho. Você vai passear com seus filhos, você começa a mostrar as coisas maravilhosas que Deus fez. Você começa a passear com seus filhos e você começa a exaltar o nome do Senhor com tudo que você vai vendo. Você vai ensinando os seus filhos a compreender a providência de Deus sobre a sua vida. E você vai ensinar seus filhos que o amor de Deus está derramado sobre nós e que nós também precisamos amar. E com uma rotina, né? Ao levantar, ao deitar, quando estiver andando pelo caminho, quando estiver sentado na sua casa. Uma rotina de ensinamento da palavra de Deus, do amor de Deus, para que os nossos filhos possam amar o Senhor. Caso contrário, querido, quando seus filhos estiverem na adolescência, eles não vão entender esse amor de Deus. E é importante que os nossos filhos conheçam ao Senhor, amem ao Senhor e se convertam. Filho de crente também precisa se converter. E muitas vezes nós vemos filhos de crentes que passam a vida toda na igreja, mas quando chega na adolescência ainda não entenderam esse amor de Deus pela vida dele. Porque muitas vezes nós estamos levando os nossos filhos obrigados para a igreja. Nós não damos o exemplo com uma vida de oração, com a vida de busca da palavra do Senhor e queremos cobrar dos nossos filhos que eles tenham vontade de ir para a igreja quando nós mesmos, muitas vezes, damos maus exemplos. Então precisamos, como homens de Deus, cheios do Espírito Santo, ensinar os nossos filhos que eles precisam ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, ensina teus filhos a andar nos caminhos do Senhor, para que ele tenha desejo de andar e ter um relacionamento íntimo com o nosso Deus. Timóteo aqui, ele era um presente de Deus para a vida de Paulo, né? Lá em Salmos 127, versículos do 3 a 5, diz que a herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre o seu galardão. E eles são como flechas na mão de um arqueiro. E ele diz, bem-aventurado é o homem que enche dele a sua aljava. Então, quando Paulo olha para Timóteo, ele vê exatamente isso, né? Timóteo era como uma flecha na mão de Paulo. Paulo estava preso nas masmorras de Roma quando ele escreveu essa carta a Timóteo. Ele já estava no fim da sua caminhada, ele já sentia que a morte iria chegar. E ele escreve essa segunda carta com maior zelo e com maior cuidado pela vida de Timóteo. Paulo estava preso, mas Timóteo estava ali pregando o evangelho de Cristo Jesus. Estava ali cuidando da igreja. Ou seja, Timóteo era como essa flecha, que ele ia onde o apóstolo Paulo não podia ir. Então entenda que os seus filhos são presente do Senhor. É uma herança de Deus. Ele diz aqui, é bem-aventurado aquele que enche dele a sua aljava. A aljava é aquela bolsinha que o arqueiro coloca nas costas para colocar as flechas dentro. Veja como a palavra de Deus é interessante. Ele dá até uma sugestão de quantos filhos nós devemos ter para sermos felizes, para sermos bem-aventurados, né? Dizem que cada aljava cabe pelo menos 5 flechas, né? Então, quantos filhos você tem? Eu tenho 2, infelizmente eu não conhecia a palavra do Senhor, não pude encher a minha aljava, mas eu tinha vontade de ter mais filhos. Quantos filhos você tem? Será que ainda cabe mais filhos na sua aljava? A palavra de Deus diz que bem-aventurado o que enche dele a sua aljava. Então, que Deus traga essa mensagem ao teu coração, que você possa entender que seus filhos são uma bênção. Seus filhos vão onde você não consegue ir. Se você ensinar a palavra de Deus, você tem o desejo de ser um homem de missões, que prega a palavra de Deus. Ensina aos teus filhos e você vai ver até onde eles vão chegar. Eles vão muito mais além do que aquilo que você conseguiu ir. Então veja que bênção nós precisamos entender. E nessa manhã aqui cabe algumas reflexões para as nossas vidas, né? Aí, por falar em presente, você já recebeu o seu presente hoje? Eu acho que o meu daqui a pouco está chegando, tá? Mas, para nós, o nosso maior presente é ver os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Nosso maior presente é ver os nossos filhos caminhando na presença do Senhor e ensinando aos seus filhos aquele caminho que nós ensinamos para ele. Então veja a responsabilidade que nós temos, né?
nós recebemos um presente de Deus e temos a responsabilidade de ensinar quem foi que os trouxe ao mundo, como eles devem viver, para que eles também ensinem isso aos seus filhos. É isso que o apóstolo Paulo aqui nessa saudação a Timóteo, ele está dizendo, ele tem uma consciência limpa. Então seja um homem de consciência limpa. Faça tudo o que é necessário para que os seus filhos andem no caminho do Senhor. E temos aqui, né, algumas reflexões para fazermos nessa manhã. E olha que esse ano nós temos muitos pais de primeira viagem, né? Tem muito bebezinho chegando aí, nós temos muitos pais que estão sendo pai pela primeira vez. Então temos alguns conselhos e algumas reflexões para que você, como pai, o quanto antes possa colocar em prática na sua vida. Então vamos refletir aqui um pouquinho. Quantos pais hoje não vão receber um presente pelo simples fato de terem negligenciado o ensinamento aos seus filhos? E seus filhos hoje têm um relacionamento difícil e não têm prazer de, nesse dia, estar com os seus pais. Quantos pais não vão receber um presente porque simplesmente abandonaram os seus filhos? Alguns filhos nem conhecem quem são seus pais. E outros não têm prazer no relacionamento com seus pais. Vamos fazer uma reflexão nessa manhã. Será que o seu filho tem prazer em te dar um presente hoje? Será que o teu filho tem alegria em te dar um presente nesse dia? Muitos pais não terão essa alegria nesse dia. Também é um momento para a gente refletir mais profundo. Pai, você tem cuidado dos seus filhos? Você tem tratado eles com amor? Como nós já aprendemos aqui, você tem sido, né, exemplo para ele no trato, no ensino, no amor, na oração, na espiritualidade. Cabe essa reflexão muito profunda nessa manhã, nós como pais. Também cabe uma reflexão para os pais que também são filhos. O texto da palavra de Deus lá em Efésios, no capítulo 6, versículos 1 e 3, diz que nós devemos obedecer aos nossos pais, porque isso é justo. E ele diz, honra teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Então veja que você precisa, como pai, também ser um filho. Honrar pai e mãe não é somente na adolescência, mas é também na velhice dos seus pais. Você tem cuidado dos seus pais? Você tem dedicado tempo de qualidade também para cuidar dos seus pais? Você é pai, mas você também é filho. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você cuida bem dos seus pais, você está ensinando aos seus filhos como eles devem cuidar de você também na sua velhice. Preste atenção na forma como você está lidando com seus pais, o tempo que você dedica aos seus pais, o relacionamento que você tem com os seus pais, porque seus filhos também estão aprendendo isso com você. A gente quer muitas vezes, né, fazer como aquele ditado, né? Faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Isso não funciona. Os nossos filhos aprendem com aquilo que nós somos, com o nosso exemplo. O nosso exemplo fala muito mais alto do que aquilo que a gente fala. Então, preste atenção. Temos muitos filhos, né? E nós, quando fazemos encontros de casais, retiros masculinos, nós encontramos muitas pessoas frustradas nas suas vidas, a dizer assim, porque eu não recebi amor do meu pai, porque eu não recebi o cuidado do meu pai, eu não conheço o meu pai. E ele afirma que a situação que ele está vivendo é porque ele não recebeu o amor do pai. O texto diz que a gente deve obedecer porque isso é justo. Não está dizendo que tem que ser honrar o pai e mãe se o pai for bonzinho ou se o pai for do seu agrado. É para honrar. E quando você honra, você está fazendo algo pelo seu próprio futuro, para que a tua vida vá bem e que você tenha muitos anos de vida. Então eu quero dizer para você, pai, nessa manhã, que você também é filho. Cuide do seu pai. Não interessa quem ele é. Cuide do seu pai. Para que seus filhos vejam em você, né, esse amor, esse altruísmo que precisa ser vivido na vida cristã. E a gente vê, na verdade,
muitos filhos que fazem essa reclamação, reproduzindo as mesmas coisas que os seus pais fizeram na sua vida. Você tem dito que você não foi amado pelo seu pai e por isso você não ama o seu filho e por isso você trata seu filho com indiferença. Você está reproduzindo aquilo que seu pai é. Eu lembro que na adolescência eu me afastei dos caminhos do Senhor e eu fiquei muito decepcionado com o meu pai. E eu lembro que no dia que meu pai saiu de casa, meus pais se separaram, meu pai saiu de casa, e eu disse no meu coração que quando eu casasse, a minha esposa não passaria pelos aqueles mesmos constrangimentos e sofrimentos que a minha mãe estava passando. Mas preste atenção, eu fiquei muito mal com meu pai, eu não o perdoava. E o que aconteceu? Em poucos anos, eu era muito pior do que ele. Eu estava reproduzindo aquilo que ele era em uma quantidade muito maior. Então, às vezes a gente fica reclamando, mas a gente termina reproduzindo aquilo que nós passamos com os nossos pais. Então eu quero dizer para você, meu irmão, cuide dos seus filhos, ame os seus filhos, não reproduza os mesmos erros que aconteceu com você. Seja um pai de consciência limpa. É isso, essa mensagem dessa manhã que o apóstolo Paulo traz para nós no seu amor e no seu exemplo aqui para com Timóteo. Ele é o exemplo de um amor, de um relacionamento que um pai deve ter com o seu filho. Eu quero concluir essa mensagem e dizer para você, querido, seja grato por seus filhos, seja um exemplo nas ações, nas orações e em amor. E se você entendeu nessa manhã que a sua consciência não está limpa em relação ao trato com seus filhos, eu quero dizer para você que essa manhã também é uma manhã de arrependimento e perdão. Se arrependa da forma como você tem se conduzido e receba o perdão do Senhor. Eu quero glorificar também a Deus pelos pais que têm cuidado dos seus filhos. Que Deus abençoe a sua vida. Eu fico muito feliz quando eu vejo pais brincando e correndo com os seus filhos. Nesse tempo de pandemia tem sido muito difícil, os filhos presos em casa, principalmente quem mora em apartamento com pouco espaço. E eu fico feliz quando eu vejo os pais brincando com seus filhos, correndo, levando eles para ter um tempinho, para correr, para pular, para gritar. Dedique tempo de qualidade para o seu filho. Cuide dos seus filhos. Ensine a palavra do Senhor. Seja um exemplo para a vida dos seus filhos. E seja um pai com uma consciência limpa, que ora por seus filhos cada vez que você lembra dos seus filhos, porque você ensinou a ele os caminhos do Senhor. Feliz Dia dos Pais. Que Deus te abençoe nesse dia e eu quero orar por sua vida nessa manhã. Amém? Amado Deus Pai que está nos céus, toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse dia, Senhor Deus, em que é dedicado aos pais, que na verdade dia de pai é todo dia, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso exemplo de pai. Obrigado por Jesus que morreu naquela cruz, Senhor Deus, demonstrando o Teu grande amor por nós. Pai de amor, Pai de misericórdia, eu quero pedir por este Pai, Senhor, que nessa manhã, Senhor Deus, se viu dentro dessas situações que nós trouxemos aqui, ó Pai, que o apóstolo Paulo ele mostra que ele aprendeu com seus pais, ensinou seus filhos e ele ensinava agora, Senhor Deus, aqui a Timóteo, Pai, seus filhos na fé. Pai de amor, Pai de misericórdia, que possamos como homens de Deus nos levantarmos, ó Pai, e trazermos para nós essa responsabilidade, Senhor Deus, do cuidado, do amor, do ensino com os nossos filhos. Pai de amor, Pai de misericórdia, vá ao encontro desse Pai que nessa manhã, Senhor Deus, está com o coração constrangido, meu Pai, ou está com o coração, Senhor Deus,
cheio, Senhor, de amargura, de remorso, Senhor, porque não cuidou dos seus filhos, porque entregou seus filhos à sorte, Pai. Tenha misericórdia, meu Pai, vá ao encontro desse pai nessa manhã. Traz transformação, Senhor Deus, à vida desses pais, que eles possam se arrepender e pedir perdão. Obrigado, porque a Tua palavra nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, Pai. Mas queremos também nos alegrar na Tua presença, pelos pais, ó Senhor Deus, que têm sido exemplo para a vida dos seus filhos e que têm conduzido as suas famílias, ó Pai, num ambiente de amor, num ambiente espiritual, cheio da Tua presença, Pai. Nós Te agradecemos tudo isso em um nome santo de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor nesse momento? E a igreja diz, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Feliz Dia dos Pais, que Deus abençoe cada um dos pais que nos acompanharam nessa manhã. Que Deus abençoe a vida dos seus filhos, abençoe a sua família e que esse dia seja um dia de bênção. E eu quero derramar a bênção de Deus e abençoar a sua vida nesta manhã. Abra as tuas mãos, curva a tua cabeça e receba a bênção do Senhor. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Que Deus abençoe. Espero você também logo mais às 18 horas no nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. E a partir de hoje com a participação da nossa juventude no mês da juventude. Que Deus te abençoe. Até logo mais à noite.